Fala, meu povo, sou eu aqui com você novamente, professor Denis Duarte, para conversarmos sobre a Bíblia, a palavra de Deus na nossa vida. Tem uma passagem no Evangelho de São Marcos que acontece num momento muito importante desse Evangelho. Essa passagem está no meio do Evangelho de São Marcos. Veja, esse Evangelho tem 16 capítulos, então nós estamos falando de uma passagem no capítulo 8, no meio. Um episódio que realmente divide esse evangelho ao meio é a história da cura do cego de Betsaida. Nessa passagem, Jesus curou esse homem, esse cego, em duas etapas. Primeiro, o cego começa a enxergar, mas ainda ele via tudo de forma meio confusa. E só depois, com o segundo gesto de cura de Jesus, que aquele homem passou a ver com clareza. Vamos ver aqui no texto bíblico. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. Pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: "Vês alguma coisa?" O cego levantou os olhos e respondeu: "Vejo os homens como árvores que andam." Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe. Essa cura, está vendo, que foi em dois momentos. Ela não é apenas sobre aquele homem que era cego e foi curado. Ela é também uma imagem da caminhada dos discípulos nesse evangelho. O cego representa os próprios discípulos, que na primeira metade do evangelho começaram a enxergar alguma coisa sobre Jesus. Começaram a conhecer ali a sua identidade, viram milagres, escutaram ensinamentos, acompanharam Jesus na missão, mas ainda não compreendiam plenamente quem era Jesus. Por isso era preciso a segunda etapa da cura do cego, que aponta para a segunda metade do evangelho que os discípulos agora vão viver. Porque agora o caminho dos discípulos com Jesus vai em direção à Judéia, ao lugar da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, só passando por esse caminho completo, os discípulos conseguirão ver, conhecer Jesus com verdadeira clareza. Minha gente, seguir Jesus significa caminhar com Ele, aprender seus ensinamentos, ver os seus milagres, mas também significa assumir a cruz, passar com Ele pelos sofrimentos da vida, e aí sim, vê-lo, conhecê-lo verdadeiramente, vivendo assim a ressurreição, a vida nova, que só Jesus pode nos dar. Por isso que a cura do cego, ela nos lembra que a fé também acontece em etapas. Muitas vezes nós começamos, enxergando pouco, aí caminhando com Jesus meio de forma confusa, mas, à medida que vamos caminhando e passando pelas etapas, nossa visão vai sendo curada. Começamos a enxergar a Jesus e a vida de uma outra forma. Que o Senhor, então, nos ajude a passar da primeira para a segunda etapa da fé, até que possamos vê-lo plenamente como o Cristo, o Filho de Deus, aquele que venceu a morte e nos conduziu à verdadeira vida. Fica com Deus aí, que eu fico com Ele aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.